Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito da preparação do Clube do Remo para o jogo do próximo domingo contra a equipe do CRB lá em Maceió pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mais um confronto aí complicado para o Leão Azul, que vai em busca da primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. O Remo que tem problemas para escalar o seu time, o técnico Daniel Paulista aí deve ter desfalques importantes para esse confronto. O Leão que volta às atividades nesta terça-feira. Quero conversar com vocês a respeito do estilo de jogo do Clube do Remo nesta Série B. O que pode ser melhorado para que o torcedor fique um pouco mais satisfeito com a maneira com que o Remo está jogando. Até porque no último sábado a gente viu Volta Redonda de uma certa forma dominar a partida contra o Leão Azul de Antônio Baena. Eu também quero conversar a respeito das metas do Clube do Remo para a Série B. Qual é o grande pensamento do Remo? É o acesso. Para chegar nesse acesso, a gente tem aqui a famosa meta para ser alcançada dentro da competição, e eu também quero conversar com vocês a respeito disso neste conteúdo. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like e hype esse vídeo. Você dá o like e coloca lá a pontuação para hypar este conteúdo. Claro, se a opção de hypar estiver aparecendo para vocês. A meta para este conteúdo aqui de likes é de 1000, beleza? Então deixa o like e verifique também a pontuação do hype, além de verificar também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, a gente vai conversar com vocês a respeito dessa rodada nona do Campeonato Brasileiro da Série B, porque hoje ainda tem jogos importantes, jogos que interessam ao Clube do Remo. No momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, não começou ainda as partidas, né? Tanto do Cuiabá contra o Vila Nova e também do Botafogo de Ribeirão Preto contra a equipe do CRB. O CRB vencendo, ele ultrapassa o Remo na tabela e vai para o confronto direto do próximo domingo aí à frente do Leão Azul. E o o Vila Nova, empatando com o Cuiabá fora, ele já ultrapassa também o Clube do Remo. Mas, como vocês sabem, o Remo não tem possibilidades nesta rodada de deixar o G4 da competição. O Remo, que volta às suas atividades, aos treinamentos nesta terça-feira. O elenco ganhou 2 dias de folga e amanhã já começa aí a preparação para o jogo de domingo. O Remo que vai viajar sexta-feira para Maceió, vai com um pouco mais de antecedência para esse confronto difícil contra a equipe do CRB. Como eu disse, uma das equipes aí postulantes também a esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, né, o último time que o Daniel Paulista treinou antes do Leão Azul de Antônio Baena. Eu queria conversar com vocês a respeito das metas do campeonato, mas antes da gente falar das metas, é importante falar do estilo de jogo do Clube do Remo. Porque no último sábado, incomodou um pouco a torcida a maneira com que o Remo atuou, a maneira com que o Volta Redonda ficou à vontade em campo. E assim, não foi só contra o Volta Redonda que o Remo, de uma certa forma, deixou os seus adversários terem posse de bola, criarem oportunidades, fazer com que o Marcelo Rangel fosse ali o melhor em campo. É claro que o campeonato que o Remo faz até o momento é muito bom. O Remo é uma equipe eficiente, é uma equipe que ainda está invicta, aliás, é o único invicto do campeonato, graças ao trabalho que o Daniel Paulista está fazendo. Não é um trabalho ruim, é um trabalho muito bom, por sinal, inclusive já coroado com o título do Campeonato Paraense. Mas a gente sabe que o Remo pode jogar mais bola, o Remo pode ter um controle de jogo das suas partidas, principalmente com adversários da parte de baixo, como foi o Volta Redonda. É verdade, a Série B é um campeonato difícil, não tem jogo fácil, cada jogo é uma história, e tem também a questão dos desfalques. O Remo sentiu, sem dúvida alguma, os desfalques mais uma vez no último jogo. Não teve de início ali o Janderson, não tem o Jaderson, já tem um tempo. O Caio Vinícius saiu no meio do primeiro tempo, o Regis teve que substituir, depois saiu do jogo também. Enfim, várias e várias situações. O que preocupa é justamente isso. O Remo, tanto em casa como fora, tem dado muitas oportunidades para os seus adversários e o Rangel tem trabalhado bastante. Eu acredito que para o Remo começar a diminuir, digamos assim, esse sofrimento dentro de campo,
Eu acho que o meio de campo e o próprio ataque precisam ficar mais com a bola. Melhorar a saída de bola na zaga para que o meio de campo trabalhe essa bola um pouco melhor e a bola também chegue um pouco mais no ataque. E repito, isso nem é o problema só do esquema tático, né? A gente sabe que qualquer esquema tático você pode jogar tanto de uma maneira ativa, né, propositiva para o jogo, quanto também reativa, tá? Qualquer esquema tático você pode jogar dessa forma. A gente já viu o Remo jogar no 4-3-3 e ser reativo, jogar no 3-5-2 e ser reativo, como também no passado, não muito distante, o Remo jogar de uma maneira propositiva com esses esquemas. Esquema tático não define, obviamente, se o time vai ser propositivo ou se vai ser reativo. O que define é o trabalho durante a semana e como o treinador arma a equipe para cada jogo. É claro que o Remo vai jogar mais vezes de maneira reativa. O Remo vai jogar mais vezes dando a posse de bola para o adversário e sendo letal, por exemplo, em contra-ataques, sendo letal em bola parada, armas essas que o Remo já utilizou nesta mesma Série B de Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, os jogos que o Remo menos sofreu defensivamente foi contra o Vila Nova, aqui em Belém, jogando no 3-5-2, o Remo foi letal naquele jogo, deu pouquíssimas oportunidades para o Vila Nova, e fora de casa contra o Criciúma, lá no Heriberto Wilson, onde o Remo toma um gol ali no início do segundo tempo, né? Também evita um segundo gol, mas em grande parte da partida o Remo teve o controle do jogo. O Criciúma ficou muito incomodado com a maneira com que o Remo atuou. Nos outros jogos o Remo ele permitiu que o adversário finalizasse bastante, e aí que o Rangel acabou se destacando no ator e entrou várias e várias vezes na seleção aí do campeonato. É claro que essa janela de transferências que está vindo aí, ela é muito importante para que o Remo também vá ao mercado e qualifique mais o seu elenco, justamente pensando na sequência da competição, inclusive pensando nesse estilo de jogo que o Daniel Paulista pode estar implementando para que o Remo controle mais o jogo. Eu acho que é isso que está incomodando mais o torcedor. Que é claro, o torcedor está muito satisfeito com a campanha que o Remo vem fazendo. O torcedor está satisfeito com o trabalho do Daniel também, porque é um trabalho em que ele consegue em pouco tempo transformar o trabalho antigo do Rodrigo Santana e principalmente trabalhar a confiança dos jogadores, trabalhar também a motivação desses atletas para que o Remo consiga entregar os resultados. O que não pode faltar é o que aconteceu no último sábado. O Remo até o final do jogo lutando ali em busca do segundo gol, que seria o gol da virada, que seria o gol da vitória. E isso não pode faltar. E a gente está vendo também um elenco muito unido, um elenco realmente focado em levar o Remo, quem sabe, para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião em relação às estratégias que o Daniel pode estar tendo aí em relação ao estilo de jogo. Sobre as metas do Remo no campeonato, a galera lá do perfil Toca do Leão 1905, lá no Instagram, eles fizeram um quadro muito legal a respeito das metas do Remo na competição. Eles dividiram em 8 blocos a numeração com a pontuação que o Remo precisa alcançar. A cada 7 blocos de 5 jogos, que você obviamente somaria 15 pontos, você precisa em cada bloco desse alcançar 9 pontos para no final do campeonato você alcançar a pontuação do acesso. Ou seja, é um primeiro bloco de 15 pontos até o 7º bloco de 5 jogos, somando os 15 pontos, você somaria em cada bloco desse 9 pontos. No primeiro bloco do campeonato, onde o Remo enfrentou Ferroviária, Vitória, América de Minas Gerais, Botafogo de Ribeirão Preto, Coritiba e o Criciúma, o Remo justamente alcançou essa pontuação dos 9 pontos de 15 possíveis. Poderia até ser mais, né? Poderia ali ter vencido a equipe da Ferroviária na estreia, poderia até ter 11 pontos já nesse primeiro bloco. Então o Remo bateu, né, esse primeiro bloco. O segundo bloco, onde tem Amazonas, Vila Nova, Atlético Goianiense, Volta Redonda e agora o CRB, nesse segundo bloco o Remo já tem 8 pontos conquistados, ou seja, se ele conquistar um empate contra a equipe do CRB, ele já alcança a pontuação também desse segundo bloco. E aí vai, né, somando aí a pontuação até chegar no 8º bloco de 3 jogos, que é a reta final do campeonato, contra Novo Horizontino, Avaí e a equipe do Goiás. Num total, se ele bater essas metas, né, o último bloco, por exemplo, é uma meta de 3 pontos. Se ele bater essa meta de 9 pontos, ele termina o campeonato com 66 pontos.
garantindo matematicamente o acesso, porque com essa pontuação nenhuma equipe ficou de fora nos últimos anos da Série A. Título, é claro que a pontuação seria um pouco maior, né? O objetivo seria um pouco maior. É verdade que em alguns blocos a gente não vai conseguir alcançar os 9 pontos, como em alguns blocos a gente pode alcançar mais pontos do que os 9. Mas essas são as famosas mini-metas que a gente sempre vê por aí, né, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro da Série B, que é um campeonato bem longo. Na Série C, por exemplo, se eu não me engano, a meta ela era diferente, né? Era uma meta de 10 pontos a cada bloco de 6 partidas. Aí você no final ali somaria os 30 pontos que classificavam você para a segunda fase da Série C. A Série B, como é um campeonato mais longo, a pontuação é dividida dessa forma. Claro que a primeira meta do Remo, para quem, óbvio, tem os pés mais no chão, é alcançar logo os 45 pontos para o Remo ficar livre de qualquer risco de rebaixamento. Nesse momento o Remo já tem 17. Faltaria ali 25 pontos, né, para o Remo somar mais ou menos, para chegar a esses... Não, 27 pontos, 28 pontos para o Remo alcançar esses 45 pontos e ficar tranquilo na tábua de classificação da Série B e já descartar qualquer tipo de risco de rebaixamento, ou seja, mais 7 vitórias, né? Se o Remo alcançasse 7 vitórias não, 28 pontos, daria ali 9 vitórias para o Remo alcançar e se livrar, né, desse rebaixamento já numa primeira meta aí, que é obviamente escapar das últimas colocações. Mas o Remo tem um elenco qualificado, tem um bom treinador e, se Deus quiser, a nossa luta vai ser muito além disso. A nossa luta, se Deus quiser, vai ser pelas primeiras posições da classificação da Série B. É por isso que é muito importante essa próxima janela de transferências, para que a gente siga se reforçando. Lá em julho também a mesma coisa, sempre com os pés no chão, sempre com planejamento aí tranquilo, para que a gente não faça besteiras e perca aí o fio da meada em relação ao trabalho que vem sendo executado até o momento de maneira muito eficiente. Beleza, pessoal? É isso, galera. Mais uma vez, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, conteúdo um pouco mais rápido. Verifiquem suas inscrições, hype o vídeo, tá? Muito importante que vocês hype o vídeo aqui do Chave Gemista. Compartilhe com seus amigos e, claro, deixe sua opinião também. Qual é a meta do Clube do Remo no campeonato? Comenta aí, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!